Olá pessoal, bom dia. Aqui é o Gessé Pereira, sou o diretor de empreendedorismo do INCT Midas, gestor de aceleração do projeto Scaleb, né? E atuo hoje como acelerador corporativo e consultor de inovação. E hoje nós vamos falar sobre a transformação da sua pesquisa em negócio. Isso mesmo. Como que você pode tirar, né, a sua pesquisa, o seu projeto dentro da academia e transformá-lo em um negócio, em um produto ou em um serviço, né, para a comunidade. Isso é muito importante, né? Para isso nós temos uma agenda, né, onde vou falar brevemente um pouco sobre mim, sobre a minha formação, explicar o que é o NCT Midas, um passo a passo para transformar a sua pesquisa em negócio, algumas dicas finais também e os próximos passos, né? Muito importante. Bom, eu já me apresentei rapidamente, né? Mas só para contextualizar, hoje eu atuo como diretor de empreendedorismo do INCT Midas, então eu trabalho muito com uma interface de aproximação do INCT, né, com o mercado, com a área de empreendedorismo. Além disso, hoje trabalho como gestor de aceleração do Scaleb. O Scaleb é um programa, é, é um projeto, né, parceria com o Senai, FIENG, onde a gente trabalha com o desenvolvimento e crescimento de negócios, né, voltado para a escalabilidade de plantas pilotos, né, então a gente trabalha diretamente com escalonamento. E além disso, eu tenho os meus projetos na área de inovação, né, então eu trabalho muito diretamente com projetos de base tecnológica, né? E o que que é o NCT Midas, né? Para contextualizar para vocês, o NCT Midas é um projeto, né, dentro do programa Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, do CNPq, que tem o objetivo de desenvolver ciência, né, aplicada nas áreas de química, engenharia, materiais e processos. O INCT Midas, ele também propõe um programa intenso, né, de formação empreendedora, tanto para jovens, como a gente tem um programa específico para formação empreendedora em química para alunos do terceiro ano, até o objetivo de disseminar a mudança do mindset do nosso corpo, de mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos. Então, esse é o que constitui a NCTMIDA. São projetos em vertentes de tecnologia, educação e empreendedorismo. O contexto que a gente tem hoje, né, é quase que uma rivalidade, pesquisa e negócio, né? A gente muitas vezes não coloca na balança esses dois pontos, né? Pesquisa acadêmica que é desenvolvida, ela tem um intuito de formar, de desenvolver cientificamente, tecnologicamente a sociedade, mas dificilmente a gente vê essa conversa, né, entre a pesquisa e o negócio. E todas as vezes que eu me juntei a, a centros, a iniciativas que coloquem esses dois players, né, para conversar, a gente sempre vê muito ruído. A pesquisa sempre tem um lado muitas vezes mais cauteloso, mais criterioso, define muito mais os processos, as etapas, um prazo às vezes maior para a realização das atividades, e a gente vê o negócio sempre muito ágil, sempre querendo tudo muito para ontem e acelerando, às vezes, coisas da pesquisa que não há possibilidade de serem aceleradas. Então, é quase um trade-off, né? A gente vê muito isso dentro dessas conversas. Existe pouca a proximidade entre esses dois players. Só que por mais engraçado que seja, apesar desses dois serem muito terem essas divergências, os dois, quando a gente senta e conversa individualmente, né? Eu converso com os pesquisadores, o que que vocês querem? Querem investimento, querem o mercado mais próximo. E quando eu converso com as grandes corporações, o que elas querem é pesquisa, elas querem desenvolvimento, elas querem P&D, e isso soa até controverso, né? Porque quando a gente coloca os dois para conversar, a gente vê extremamente atritos, divergências, mas quando a gente
analisa isoladamente, um precisa do outro para se desenvolver. Então, acho que essa é uma análise muito interessante para a gente poder fazer desses dois pontos, né? Pesquisa e negócio. E eu acredito muito que os dois lados eles precisam caminhar de forma conjunta para que a gente consiga atingir os objetivos, né, de ambas as partes, né, de desenvolver mais pesquisa, de colocar mais pesquisa no mercado e ao mesmo tempo o mercado evoluir, se diferenciar e inovar. Porque sem as pesquisas, os negócios dificilmente conseguem inovar. E sem o investimento, muitas vezes a pesquisa não consegue evoluir. Então, para que os dois consigam atingir seus objetivos, eu acredito que é fundamental a gente se alinhar, né? Como que a gente pode fazer esses dois players sentarem e conversarem bonitinho, sem atrito? Ou como a gente pode entender os interesses de cada um dos lados para que a gente consiga se desenvolver. E aqui a gente vai falar estritamente da pesquisa, né? Como que a gente pode transformar essas pesquisas em negócio. E eu quero trazer uma vertical muito próxima do que eu vejo no meu dia a dia como acelerador corporativo, quando eu convido pesquisadores para fazerem bancas de avaliação dentro de grandes corporações e muitas vezes os pesquisadores não conseguem traduzir o seu negócio, mostrar o seu negócio para equipes de negócio. Tem muita dificuldade em expor isso. Eu acho que é nesse ponto que eu quero abordar aqui, né? Como que a gente pode realmente transpor essa barreira até mesmo de linguajar, de conceitos que o mundo business fala e que a gente pode traduzir e aproximar da nossa realidade hoje. Bom, a primeira etapa, acho que de tudo que a gente precisa falar é de dor de mercado. Por quê? Quando a gente fala de uma pesquisa, muitas vezes a gente já conceitua, né, os nossos objetivos, sejam os objetivos específicos dentro da nossa pesquisa, seja uma dissertação, seja até mesmo um trabalho de conclusão de curso, a gente delimita muito bem qual o foco da nossa pesquisa, qual que é o objetivo que a gente está esperando, só que muitas vezes a gente não tem uma visão mercadológica daquela dor, né, que a gente está trabalhando, daquela dificuldade ou daquele conceito que a gente quer trabalhar. A gente definiu uma linha de conceito, conceitual para ser trabalhada, mas a gente não teve essa visão mercadológica, né? Eu acho que esse é o primeiro passo. Então, se você quer transformar a sua pesquisa, que está ali com conceitos, com teorias, o primeiro passo é como que eu vou transpor, né? Como que eu vou mudar de uma dor individual, ou às vezes até de uma linha específica, e vou transformar isso em uma dor de mercado. E para isso, eu gosto muito de trabalhar com uma ferramenta que ela se chama Matriz Gucci. O que significa isso? A gente vai olhar para a nossa pesquisa e vai entender três pilares principais. Primeiro, qual que é a gravidade, né, dessa dor que a gente está trabalhando, qual a urgência, né, e qual a tendência. O que significa isso? Vamos passar um por um. Se a gente pega a nossa pesquisa e analisa criticamente, qual que é a gravidade, né? Qual que é o fator impacto financeiro ou qualquer outro que vai afetar diretamente o mercado. Então, eu dei um exemplo aqui, às vezes até uma brincadeira, né, da dor de dente. Qual que é a gravidade da dor de dente? Ela dói muito, né? Ela tem uma dor alta. E aí, quando a gente for olhar para a nossa pesquisa, a gente tem que fazer exatamente essa análise crítica. A nossa pesquisa, ela realmente tem uma gravidade, né? A gente está realmente resolvendo um problema do mercado e não só de um grupo seleto de pessoas. Quem está sentindo essa dor, né? Depois é a urgência. Qual que é a urgência? E aí eu trouxe para uma contraposição aqui, um contra-exemplo, de uma estante quebrada. A minha estante de livros quebrou. Qual que é mais urgente se eu tenho, por exemplo, um dinheiro só, né? Se eu tenho R$ 100 para consertar a minha estante ou a consertar o meu dente, né? Fazer uma obturação no meu dente. Qual dos dois vai ser o mais urgente? E isso é definido pelas grandes corporações. As grandes corporações, no momento quando elas forem analisar os desafios pelos quais elas estão enfrentando, elas fazem exatamente essa análise. Tá, qual que é a gravidade disso aqui? Qual que é o impacto que eu vou ter dentro do meu portfólio, dentro da minha diversificação de mercado?
e faz uma contraposição. Qual que é a urgência disso? Eu tenho outros critérios mais relevantes para serem tratados nesse momento? Se a sua pesquisa ela não está atendendo esses critérios, muitas vezes é preciso a gente remodelar muitas vezes o conceito da pesquisa ou abranger mais o conceito da pesquisa do que atingir nichos muito específicos, sem urgência e também sem tendência, né? O que é essa tendência? A tendência é como aquele fator pode ser repetível. Por exemplo, se você não conserta uma cárie, ela pode se transformar em outras cáries, ela pode se transformar num canal. Então, você vê que além dela ser grave, além dela ser urgente, se você não resolve ela, ela pode se repetir várias vezes. Ela tem um padrão de repetição. E isso torna o problema ainda mais grave. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria passar para vocês no momento quando a gente for analisar uma pesquisa para o mercado, a gente tem que olhar para a dor do mercado que a gente está resolvendo. E, para olhar para essa dor, a gente tem que fazer uma matriz muito simples de entender gravidade, urgência e tendência. Tranquilo? Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem pontuar aí no chat, tá bom? Vamos passar para o segundo tópico, que é a análise do mercado, né? Às vezes, quando eu converso com alguns pesquisadores, existem muitas dúvidas. Ai, meu Deus, eu preciso fazer um plano de negócio, eu tenho que fazer um plano de viabilidade econômica, e eu freio a pessoa e falo assim, calma, vamos tentar fazer tudo o mais rápido possível para que a gente consiga conceituar rápido, e se a gente entender que não faz sentido evoluir, a gente para. Isso é uma virtude que a gente vê no mercado, né, no mundo dos business, que a gente às vezes tem um pouco de carência na pesquisa, né? A pesquisa, se a gente, à medida que a gente for a, errando, a gente vai aprendendo, né? A gente vai conceituando e transforma isso no final na nossa linha de pesquisa. Só que no mercado, a necessidade da gente errar rápido, para a gente acertar rápido, é muito alta. Então, a gente tem que fazer testes cada vez mais rápidos para que a gente consiga construir algo que faça sentido. Então, a análise do mercado aqui é a gente começar a fazer uma análise muito simples. É assim, se a gente está propondo um produto, ou um serviço, ou uma tecnologia, vamos olhar para o mercado e vamos fazer uma simples matriz de concorrentes, indiretos e indiretos. Indiretos e diretos. É muito simples. Se a gente já analisa o conceito da nossa solução, fala, vamos entender quem que faz isso, se ela já tem uma tecnologia, onde que é, como que funciona, se já tem um preço, quais são as vantagens e desvantagens quando comparado ao seu produto ou serviço. Se é um público diferente, por exemplo, a sua pesquisa está focada na mineração, mas você viu que tem uma pesquisa, um produto, um serviço que ela é próxima do que você está querendo propor, só que é para a indústria da construção civil. Tá, então a gente tem um concorrente que a gente chama de concorrente indireto, né? Porque concorrente direto é aquela pessoa que faz o que você faz, né? Que tem o mesmo conceito, a mesma linha da solução que você está querendo propor. Só que existe os concorrentes indiretos, que são aquelas pessoas que não fazem necessariamente o que você faz, mas, entre aspas, briga pelo mesmo dinheiro que você. Esse é o conceito de concorrência. O concorrente é aquele que briga pelo mesmo dinheiro que você vai brigar com a sua solução. Vamos dar um exemplo. Quais são os concorrentes diretos do Uber? Né? Se a gente olhar o Uber, que é uma tecnologia que está muito próxima de todos nós. A gente pode falar de Cabify, a gente pode falar de 99, a gente pode pensar em plataformas, tem o Omo Driver, que também é um aplicativo de mobilidade. Mas se a gente for olhar criticamente para os concorrentes indiretos do Uber, a gente pode pontuar o táxi, a gente pode pontuar o ônibus. Por quê? Porque todas essas soluções, elas são alternativas para o cliente. E eu acho que essa visão, quando a gente está olhando para uma solução, a gente precisa ter. Será que a minha solução ela pode ser substituída por alguma outra ferramenta, por alguma outra solução? E como que a indústria está resolvendo isso hoje, né?
Vou dar um exemplo de uma pequena mineradora. A minha formação é na engenharia de minas, né? Então acaba que eu tenho muito exemplo na mineração. Às vezes a gente tem uma visão. Foi desenvolvido, tem uma linha de pesquisa que foi desenvolvido um adsorvente para uma célula de flotação da mineração. E aí, quando foi todo trabalhado uma pesquisa, e quando a gente foi ver como que funciona lá na planta mesmo, a gente via que era totalmente manual, né? A pessoa da operação, ela ficava ligando e desligando para controlar as taxas de adsorção daquela célula. Tô dando um exemplo aqui, até porque eu não posso dar muitas informações, mas eu quero mostrar para vocês que muitas vezes a gente tem um conceito super bonito, bem definido, com uma base teórica muito sólida, mas quando a gente vai olhar no mercado, as pessoas estão resolvendo isso na mão, entendeu? Elas estão fazendo gambiarra para poder resolver o problema dela. E isso, para ela, já é suficiente. Por quê? Quando ela vai olhar naquela matriz lá do Gucci que eu falei para vocês, ela fala assim: ai, sinceramente, esse absorvente é muito caro, eu tô resolvendo do jeito, tá sendo manual aqui mesmo, mas para mim não tá sendo muito grave e nem tá sendo um problema tendencioso para mim. Então não faz sentido hoje eu pagar por essa solução. E aí toda aquela sua teoria, todo aquele seu conceito, ele cai por terra. Por quê? Porque o mercado ele se adaptou de uma forma completamente diferente da proposta e não está disposta a pagar por aquilo. Por quê? Porque não é grave, nem urgente, nem tendencioso. Então, é uma observação que a gente vai ter e a gente só vai descobrir quando a gente analisar o mercado, quando a gente olhar para os nossos concorrentes e quando a gente for conversar diretamente com quem sente aquela dor, né? Com quem está passando por aquele problema. Tá, vamos para uma próxima etapa, e aí eu quero só fazer uma contextualização antes de avançar, que se vocês observarem, as ferramentas, as ideias que eu estou lançando, elas são ideias rápidas. Então, se, por exemplo, você acabou de sair desse bate-papo hoje e quer sentar e fazer sua matriz Gucci, quer fazer sua matriz de gravidade, urgência e tendência, você consegue em uma hora, você consegue olhar pro mercado e falar, olha, a minha pesquisa está nesse nível de gravidade, nesse nível de urgência, nesse nível de tendência. Mas uma hora e meia você consegue olhar para os seus concorrentes de uma maneira rápida, né? Não estou falando uma análise profunda, mas em uma hora e meia você senta, consegue olhar todos os seus concorrentes, fazer uma análise de vantagens, de desvantagens, só para que você veja se faz sentido você evoluir. Então, as práticas que eu estou colocando aqui são práticas ágeis, né? A gente tem que ter essa cultura ágil quando a gente for falar de negócio, para que, de novo, se a gente for errar, a gente erre rápido. E aí a gente vai chegar numa fase que é de modelagem de negócio, né? Que aí fica aquela dúvida. Já sei, eu não sei como que eu vou ganhar dinheiro, não sei quais são as melhores formas de ganhar dinheiro com esse negócio, tenho várias ideias diferentes e não chega a um consenso, né? Eu não tenho isso muito delimitado. E eu tenho algumas dicas. Quando a gente fala de modelagem de negócio, existem eu contabilizei mais de 53 tipos de modelos de negócios diferentes. Tem vários. Aqui eu citei alguns. Por exemplo, o All Inclusive é quando a gente faz aquele projeto que está tudo incluso. Por exemplo, você vai passar uma temporada no hotel e está tudo incluso. Não tem nada nenhum. Você recebe massagem, você tem acesso à sauna, hidro, você tem todos os serviços. É um modelo de negócio. Licenciamento, você licencia a sua plataforma para utilização por 1 ano, 2 anos. Serviços produtizados, são aqueles produtos de prateleira que a gente chama. Por exemplo, a Netflix ela tem um produto de prateleira. Ela fala para você, olha, a assinatura mensal é X por mês. Você compra na prateleira dela, se você quer ter 3, 5, 7 acessos. Quando a gente está falando de um negócio, de uma linha de base tecnológica, a gente tem que ter um olhar um pouco diferente para esse conceito de negócio. Por quê?
Quem compra muitas vezes essa linha de pesquisa, essas linhas de pesquisa de base tecnológica, não são consumidores finais. Acho que vocês conseguem entender isso quando vocês olham para a pesquisa de vocês, para o conceito de vocês conseguem enxergar que muitas vezes isso vai ser direcionado para grandes indústrias, vai ser para grandes mineradoras, para grandes centros de pesquisa, para grandes áreas de pesquisa e desenvolvimento das grandes corporações. Então, esses modelos de negócio que eu quero falar com vocês aqui é que não é uma ênfase relevante para vocês nesse momento. Quem trabalha com base tecnológica, esse modelo de Canvas aqui, ele é muito utilizado para quem está trabalhando com software, né? É muito utilizado em software. Por quê? Porque a gente sabe exatamente como que vai ser o nosso relacionamento, a gente sabe quais são os canais de marketing que a gente vai utilizar. E quando a gente está falando de pesquisa, isso cai por terra. Por quê? Porque não é dessa forma que essa linha mais industrial tecnológica conversa. É muito importante, quando a gente fala de modelo de negócio, a gente co-construir a forma de ganhar dinheiro junto com o nosso cliente. E para isso, a melhor alternativa, pelo menos a que eu estou vendo, minha opinião pessoal, tá dentro das conexões que eu já fiz com Vale, Gerdau, Jaguar, grandes mineradoras que eu trabalho hoje. Já também tive alguns projetos no INCT Midas, né? A gente tem conexões muito fortes com a Petrobras. Então, todos esses projetos que a gente tem sentido, a forma de ganhar dinheiro ela é muito definida a partir da conversa que você tem diretamente com aquela indústria. Então, ela já delimita como que é a forma de pagamento, como que ela vai preferir pagar pelo seu negócio, se ela vai querer fazer uma transferência tecnológica ou não, ela quer que você realmente crie um negócio e seja uma das fornecedoras de serviços para ela. Então, a minha sugestão aqui, quando a gente for olhar de modelo de negócio para pesquisa, é tomar bastante cuidado com essas ferramentas que são utilizadas para software, que elas não vão enquadrar muito bem para a base tecnológica. A gente tem que tomar esse cuidado. Então, a minha sugestão é, quando a gente for falar, e a gente vai falar um pouco mais para frente sobre testes de conceito, a gente ter esse olhar crítico para esses modelos de negócio. E aí vem uma equipe multidisciplinar. E por que eu decidi trazer equipe multidisciplinar? Ontem nós estava numa reunião com a Gerdau, a gente estava falando sobre selecionando algumas corporações, enfim, para projetos de inovação aberta. E uma das ponderações que várias vezes a equipe da mineradora ressaltou foi a equipe. E eu achei isso muito interessante, né? Quando a gente traz esse conceito de como que é o background dessas pesquisas, desses pesquisadores, o que que eles já desenvolveram, qual que é o conceito por trás desse negócio. E isso é muito interessante, porque realmente é um ponto que é altamente considerável. Quando a gente foi analisar alguns negócios, muitas vezes os negócios não tinham tanto fit com a proposta da solução que a gente estava procurando. Mas pelo background dos pesquisadores, por a gente entender que eles eram capazes de implementar aquela solução, a gente conseguia dar um voto, né, de confiança quase, né, naquela determinada solução, por entender que a capacidade técnica de implementação. E não só de técnica, mas também de negócios. E aí eu trouxe aqui para vocês um pouco dessa questão de skills e organização. Primeiro, quando a gente fala de skills, a gente tem um skill obrigatória dentro dessa questão de novo, falando, transformando a sua pesquisa em negócio, quais são as skills que a gente considera highlights, assim, né? Que a gente considera pontos chaves de terem dentro do seu contexto, dentro do seu negócio. Um deles é vendas, né? Tem que ter um perfil um pouco mais business, um pouco mais que vai conseguir compreender e negociar. Né? Eu não estou falando assim, já sei, eu preciso contratar alguém de vendas. Não. Muitas dessas skills a gente tem que entender que habilidades podem ser desenvolvidas.
Então, meu ponto aqui de atenção é: se você quer transformar sua pesquisa em negócio, é muito importante que você tenha conhecimentos de negociação, que você saiba como comunicar com diferentes stakeholders, que o pilar de comunicação ele tem que ser um ponto chave dentro da sua pesquisa, porque ele vai ser um dos pilares de comunicação direta com esses stakeholders. Então, ter esse conhecimento maior assim de vendas, de aplicação é fundamental. E é claro, o conhecimento técnico do negócio, né? E aí eu não preciso entrar muito em detalhe, porque vocês detêm o conhecimento técnico, né, do negócio. Mas não adianta ter somente o conhecimento técnico do negócio. Para que a gente consiga evoluir a solução de vocês e colocarmos ela no mercado, é muito importante que a gente tenha essa consciência de skills necessárias para a implementação no mercado. E vendas é um desses pilares. Ah, é interessante esse até alguém do marketing? Olha, é uma skill desejável. Se alguém consegue se comunicar melhor, tem perfil de estratégias de comunicação mais efetivas, é uma pessoa do marketing, é interessante, mas não é algo obrigatório, algo que tem que ser implementado. Eu vejo muitos pesquisadores, no momento quando a gente vai fazer essa conexão, né, com as indústrias, enfim, com os mercados, ficam muito desesperadas, né? Ai, meu Deus, eu preciso de uma identidade visual, ai, eu preciso de uma logo. E aí eu falo assim, gente, vamos contextualizar aqui. O que eles estão procurando é alguém que saiba comunicar com eles para que consiga entender as demandas, então um pilar de vendas, e alguém que tenha um conhecimento técnico para conseguir aplicar o que eles estão querendo resolver. Essa questão de ter uma logo bonita, ter uma identidade, isso é relevante? Sim, mas não é o estágio que a gente precisa focar quando a gente está falando de pesquisa para negócio. Existem outros pilares que são mais relevantes nesse momento e que são necessários para que essa conexão aconteça. Né? A gente está falando do momento inicial de transição entre uma pesquisa e um negócio. E também ficam e aí sempre vem aquela outra dúvida, né? Ah, já sei, eu preciso de um site, porque eu não tenho uma forma de. Aí eu, de novo, vamos, calma. Existem formas alternativas da gente colocar a solução de vocês no mercado. E a tecnologia, a menos que o seu negócio seja tecnológico, né? A menos que você trabalhe diretamente com software, se o coração, né, o core business, não tiver alinhado com tecnologia mesmo, software, o conhecimento nessa área não é extremamente obrigatório. Ele é um conhecimento desejável, né? Diferente de quando a gente está falando de startups, né? Quando a gente está falando de software, ter alguém de tecnologia é fundamental, né? Porque a gente está falando de desenvolver plataformas, aplicativos, mas quando a gente está falando de pesquisa de base tecnológica, não é necessariamente esse caso. A tecnologia aqui, ela se torna conhecimento técnico do negócio. Saber, por exemplo, o meu negócio é na área da biotecnologia. Então tem que ter alguém que conheça, tenha um conhecimento técnico do negócio e consiga dar suporte técnico para o desenvolvimento daquela solução. E ao mesmo tempo, que tenha alguém que consiga e tenha essa habilidade mais de negociação, perfil um pouco mais comunicador, para que consiga fazer essa interlocução com esses players. Bom, para a gente ir caminhando assim para uma finalização, né, a gente fala muito sobre estratégias de investimento, porque de novo, quando eu converso com alguns pesquisadores da rede Midas, a gente fica muito, muito amarrado a qualquer estratégia de investimento que venha para a gente realmente aplicar dentro do contexto a nossa solução. E o que vem, quando a gente fala de possibilidades de investimento, a gente fala muito sobre editais de fomento, né? Eu acho que esses editais, eles são, vocês estão familiarizados com esses tipos de editais, mas existem muitas formas diferentes da gente chegar a esses investimentos. E um deles que eu gostaria de ressaltar aqui
é um investimento privado, né? Da gente falar, porque querendo ou não, os editais de fomento, quais são os pontos positivos e negativos, né? Muitas vezes, um ponto positivo é a questão do dinheiro sem necessariamente uma associação comercial, né? Você não quer necessariamente monetizar aquele negócio, você está mais investindo no desenvolvimento da pesquisa. Quando a gente fala também, aí talvez um ponto mais negativo, é que o edital ele tem prazos, ele tem prazos que eu quero dizer assim, não são tão recorrentes, né? A gente fica muito à mercê de lançar um edital. Oh, sai o edital, corre e se inscreve. E às vezes isso não é interessante, né? Se você está querendo colocar sua pesquisa no mercado, a agilidade, como eu falei com vocês, é um critério muito importante de ter essa como posso dizer, essa fluidez para o mercado, ela é muito importante. Então, os editais de fomento, geralmente, eles são mais restritos. E aí eu queria trazer duas formas diferentes, né, para a gente trabalhar com a alavancagem da pesquisa para o negócio, que o primeiro deles é a implementação de prova de conceito, tá? Ela é muito, muito utilizada. Eu ressalto aqui a Neo Ventures, que é a organização para a qual eu trabalho, na qual eu sou acelerador corporativo lá. E, assim, posso falar para vocês que a cada semana só essa semana acho que lançaram uns 3 desafios, challenges de inovação aberta. Então a gente tem desafio de inovação de construção, de mineração, vai sair, a gente está com algumas iniciativas aí também em outros pilares de inovação aberta, de grandes indústrias. Então, eu acredito que esse é um pilar muito, muito estratégico que pouca gente conhece, assim. Quando a gente está falando de implementação de prova de conceito, né, de se aproximar com essas grandes corporações, às vezes a gente acha tão distante, né? Nossa, como que eu vou fazer uma conexão? Não sei. Às vezes com, sei lá, uma indústria forte, oxeteno, por exemplo, que é uma indústria da cadeia química. Nossa, às vezes parece tão longe de mim. E essas aceleradoras corporativas, essas iniciativas de aceleração é, mais próxima desses mercados, são grandes facilitadores. E eu acredito que quando a gente pega essa pesquisa e fala, olha, eu quero implementar essa pesquisa aqui, esse conceito, dentro de uma prova de conceito, né? Eu quero levar esse projeto para dentro de uma grande indústria. As aceleradoras corporativas, elas fazem essas conexões. E realmente estão em busca, né? Porque eu olho do lado das indústrias também, elas possuem muita dificuldade, elas não sabem onde encontrar essas pesquisas mágicas, digamos assim. Eles falam assim, tá na academia, mas academia aonde, né? Onde que eu vou conseguir encontrar isso, exatamente o problema que eu procuro na minha linha X de montagem lá W, não sei. É muito difícil. Né? As duas pontas ficam meio que amarradas e a outra tem uma dificuldade, uma barreira de comunicação muito grande. E essa aceleradora corporativa ela faz esse intermédio de comunicação. Claro que a gente não precisa ficar necessariamente refém desse tipo de iniciativa. Existem formas, sim, da gente se conectar com essas grandes indústrias. Uma delas que eu cito, que é muito pouco utilizada aqui no Brasil, que pode ser muito mais explorada, é o LinkedIn. É uma rede social para empresarial e é uma forma de, sim, conexão com essas grandes corporações. Então, se a gente busca, por exemplo, perfis estratégicos, né? O gerente de inovação, não sei, da Vetor AG, gerente de inovação da ArcelorMittal, e conversa e apresenta os conceitos da solução, eu acredito muito que este é um pilar de implementação de prova de conceito, sabe, das pesquisas. E eu também vejo uma iniciativa muito legal de implementação por meio de rede de investidores anjo. E aí aqui cabe uma atenção, né, um ponto especial da gente falar, é o seguinte, não adianta procurarmos investidores anjos de linhas de investimento software, né?
Existem linhas de investimento específicas para a base tecnológica, e aí eu cito aqui a Antera, por exemplo, que ela é específica para essa linha de investimento anjo para a base tecnológica. Por quê? Eu já vi isso acontecer, tá? Eu vejo pesquisadores chegando nesses investidores anjo, e esses investidores anjo querem faturamento elevado em um curto espaço de tempo, e não é assim que funciona em base tecnológica. A gente demora para a implementação de uma prova de conceito, a gente demora a ter resultados concretos da efetividade da nossa solução, e os investidores anjo eles têm uma necessidade urgente de gerar caixa, de mostrar que o negócio está crescendo. Então tem que tomar esse cuidado, tem que fazer essa triagem. Qual rede de investidor anjo faz sentido para o meu negócio e faz sentido para o tipo de negócio que eu estou falando, né? Estou falando de um negócio que ele demora, ele tem suas nuances, mas quando vem o investimento, quando vem o retorno, ele é muito alto. Então, a gente considera isso numa matriz de risco de investimento como um investimento de alto risco. Por quê? Porque, primeiro, a gente está falando de um aparato extremamente técnico, então não são todas as pessoas que têm detrimento e conhecimento técnico para falar sobre aquele assunto, e também por demorar muito tempo para provar o seu conceito, né, de proposta de solução. Então, isso confere ao investimento anjo um risco muito elevado. Então, a gente precisa conversar exatamente com os investidores que realmente façam sentido para o contexto que a gente está trabalhando. Eu falei muito isso durante todo o conteúdo, né? Na corrida para o sucesso é muito importante errar muito, errar rápido, errar barato. E eu acredito que essa experiência, né, de da gente levar isso para o mundo da pesquisa é um grande desafio. E eu que já tive contato com muitos pesquisadores sei de como a aplicação de testes é muito mais demorada. A gente fala de um outro contexto muito diferente de software. Então, eu sei o quão é difícil a gente implementar isso. Nossa, precisa errar muito, errar rápido, errar barato. Só que quando a gente está falando de escala industrial, a gente pode duplicar em 2 vezes o custo, a gente pode duplicar 2 vezes o tempo e a gente pode replicar 2 vezes o custo de um erro alto. Então, eu acho que é um mindset que a gente precisa ir colocando nos pesquisadores, né, ter essa consciência. Mas eu acho que é um processo, né? A gente está aqui para conversar, para entender muitas vezes como a sua pesquisa pode se enquadrar ou não em determinado negócio. Já vi muitas vezes, eu me recordo agora de um projeto que a gente tocou no Midas, que é o P4Tree, eu não sei se vocês conhecem, a gente trabalha com a absorção de fósforo da urina, e a gente tinha uma visão de negócio. Então, o conceito do produto estava feito, testes elaborados, conceitos, e a gente já tinha saído da escala de bancada, a gente já estava num piloto rodando aqui em Belo Horizonte, no carnaval, inclusive, para a absorção da urina do pessoal durante a folia. É um projeto muito bacana depois, que nasceu aqui dentro do INCT. Depois, se vocês quiserem saber mais, vai ser um prazer compartilhar. Mas quando a gente foi colocar isso no negócio, né, analisar criticamente, tá, como que eu vou monetizar isso aqui, a gente enxergou um player completamente diferente, porque a gente estava muito focando em, não, isso aqui vai servir muito bem para uma linha industrial, para grandes indústrias, vamos conversar com essas indústrias para instaurarem isso dentro das suas fábricas. E o governo se interessou por uma política dessa, né? Olha que legal. O governo olhou e falou: olha que bacana, isso tá, por exemplo, no meu carnaval, eu tá passando a mensagem de preservação ambiental e ao mesmo tempo gerando recursos, e aí o fertilizante elaborado durante o carnaval ele foi destinado para um outro órgão público que é o Parque Zoobotânico aqui da região de Belo Horizonte. Então a gente já fez um destino dentro da própria rede municipal através da solução P4Tree. O investimento veio do governo. Então eu acho que isso é o legal das pesquisas, né? A gente às vezes tem uma visão específica, uma visão de negócio, e quando a gente vai realmente colocar no mercado a forma, a percepção
é muito diferente. Então, por isso que eu falo muito sobre errar rápido. Então, não esperar muito tempo para colocar isso no mercado. A gente coloca no mercado, testa. Se for para errar, a gente vai errar, mas se for para acertar, a gente erra grande, mas vai errar rápido para aprender e implementar de novo. Acredito que esse é o contexto, né, dessa transformação. É um passo a passo mesmo. Eu queria ajudar vocês. Caso alguém queira auxílio, tá precisando, tá com muita dúvida, já sei, eu não sei por onde começar, eu quero fazer meu estudo de viabilidade econômica, pode me mandar uma mensagem, pode me mandar. Esse é o e-mail que a gente trabalha com só estudo de viabilidade econômica, tá? Se alguém tiver. Nossa, eu quero muito saber se a minha pesquisa dá dinheiro. Como faz? Vamos fazer esse estudo rápido para a gente já identificar se for uma oportunidade para esse nicho de mercado, a gente já coloca para rodar, já coloca para acontecer. Vai ser um prazer ajudá-los. Novamente, eu agradeço. Aqui estão as logos dos parceiros aí. Agradeço muito pelo convite de novo, em nome de todo o INCT Midas. E agora estou aberto a dúvidas, se alguém quiser também fazer algum comentário. Estou muito aberto e agradeço de novo pelo convite, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Enquanto alguém acho que está digitando, queria só comentar que depois eu gosto muito de obter pesquisa, satisfação mesmo, entender se o conteúdo fez sentido, se vocês gostaram. Então, depois eu acredito que eu mandei o link para a organização vai mandar uma pesquisa para vocês e vai ser de muita ajuda se vocês puderem responder e auxiliar, melhorar o conteúdo mesmo, né? Ver se fez sentido, se ajudou. Acredito que esse é o objetivo de eu estar aqui com vocês. Claro, vi um comentário aqui para falar um pouco mais sobre a atuação do INCT Midas. Claro, vai ser um prazer falar com você sobre o Midas hoje. Ele nasceu na Universidade Federal de Minas, né, com a atuação do professor Rochel, que, enfim, um visionário, né, trazendo como a principal missão do Midas hoje inspirar professores e alunos, né, por meio dessas experiências empreendedoras e uma visão muito de conectar a universidade com o mercado mesmo, para o desenvolvimento de soluções tecnológicas, tanto ambientais como sociais, para a gente impactar a sociedade. Então, a atuação, né, a gente tem algumas áreas específicas, a gente trabalha com empreendedorismo, com tecnologia, né, então quais são as áreas do Midas hoje? Tratamento de efluentes, rejeitos, mineração e combustíveis. Então, a gente tem pesquisadores do país inteiro, são 31 pesquisadores, literalmente Manaus, a galera do Nordeste presente, galera do Sul, com uma rede mesmo de pesquisadores para se apoiarem na elaboração de artigos. A gente tem 168 artigos publicados, 16 patentes elaboradas, 7 startups, né, tecnologias aceleradas que nasceram aqui do Midas, como eu dei o exemplo do P4Tree, que era uma pesquisa e a gente conseguiu transformar essa pesquisa em um negócio, em uma startup. A Iara também, que é de tratamento de efluentes, que nasceu dentro do Midas. Então, essa é um pouco da atuação do Midas. E tem a vertical ensino. Por quê? Porque a gente fala muito de levar esse ensino da química para dentro da química, não somente da química, né, mas, enfim, do contexto mais tecnológico, mais hard science, posso dizer assim, para o ensino médio, com o objetivo de formar profissionais protagonistas mesmo. Então, desculpa, pessoal, então a gente tem essa vertical de levar esse ensino da química e da pesquisa para dentro das escolas. Então a gente também tem esse eixo com os Jovens Cientistas, que é um programa super legal do Midas. Nós estamos nas redes, tá? Se vocês quiserem depois seguir o INCT Midas, vai ser bem bacana. A gente está no Instagram e eu acredito que isso vai fortalecer bastante assim nossa rede de pesquisadores. Se alguém também tiver interesse em entrar, fazer parte da rede Midas, ser um dos pesquisadores que compõem hoje o Midas, pode falar comigo. Eu não sou a pessoa que faz esse processo,
mas eu sei quem faz, então eu posso conectá-los, e eu acredito que isso vai fortalecer bastante a nossa rede, né, do Midas. Pessoal, Daniel comentou, Gessé tem uma pesquisa já escalonável, mas em nível de laboratório. Como seria a implementação da prova de conceito? Seria testar a produção em escala industrial? Olha, Daniel, como que funciona hoje essa implementação da prova de conceito? A gente tem fases de provas de conceito, tá? A gente tem prova de conceito 1, 2 e 3. Depois vai ser um prazer compartilhar com você um material, um livro que a gente elaborou aqui sobre escalonamento de tecnologia. E a gente fala etapa por etapa, como você sai do nível de laboratório e vai para a implementação de prova de conceito. A dica principal, quando a gente está falando de, e aí eu vou tentar explicar mais ou menos, de como seria esse teste de produção em escala industrial, porque muitas vezes é um erro a gente pensar que a gente está numa escala de laboratório, a gente está trabalhando com, sei lá, às vezes miligramas, né, e a gente está tendo que evoluir, dar um salto para, não sei, a gente começar a trabalhar em quilos. Isso é um erro muito grande. Consequentemente, essa prova de conceito ela vai acometer vários riscos ao desenvolvimento da solução. Então, a minha dica que eu dou a esse processo é fazer em bateladas de teste. Então, eu vou sair da miligrama, beleza. Aí eu vou fazer testes, eu posso fazer teste dentro do meu próprio laboratório, dependendo da escala dele. Às vezes eu posso sair de miligramas e ir para uma escala de gramas e até mesmo quilos, dentro de um contexto específico. E aí eu vou testar porque a gente muitas vezes em laboratório, a gente trabalha com reagentes puros, né, de uma extrema pureza, e eu vou começar a comprar itens comercializáveis. Ao invés de eu comprar, por exemplo, não sei, às vezes a gente compra muito às vezes, deixa eu ver aqui algum reagente, não sei, vou pensar em um reagente de carbonato de cálcio. A gente compra para fazer alguma reação. Como que é ele na indústria mesmo? Eu vou receber um saco dele, quais são os componentes químicos que estão ali presentes? E aí você vai fazer em escala de nível de laboratório, digamos assim, só que testando com reagentes mercadológicos. Por quê? Porque isso vai influenciar na sua prova de conceito e você vai, de uma maneira progressiva, testando o conceito da sua pesquisa, sem perder a validade química dela. Então, essa é uma sugestão, tá, Daniel? Não sei se eu respondi bem a sua pergunta, mas a minha sugestão é essa, para a gente poder fazer esse avanço gradual e testando o conceito em teste após teste. E a cada teste desse, defina muito bem quais são as hipóteses. Nessa hipótese aqui, eu quero testar, sei lá, o equilíbrio químico se manteve. Ótimo. Então, esse vai ser o princípio químico da minha hipótese para esse teste. E aí eu testo, faço um teste de produção em escala industrial. Até chegar um momento onde agora realmente faz sentido eu me conectar com uma indústria, porque eu já estou trabalhando numa escala maior, com reagentes que eles já usam muitas vezes lá, e aí é só fazer uma adaptação de quantidade. Essa é uma dica importante aí para a gente tomar esse cuidado. E eu vou mandar o link para vocês aqui desse material, que é muito bacana de ser compartilhado. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Eu mandei o link aí, o Scalab, ele faz parte da Rede Midas, tá? O Scalab hoje é um centro de escalonamento de tecnologia, no qual eu comentei com vocês que a gente vai rodar um programa. Inclusive, Daniel, depois, se você quiser conversar, acredito que faça muito sentido a sua pesquisa entrar no edital, tá? Que a gente vai desenvolver uma POC, a gente vai até investir em um conceito só para transformar essa pesquisa em nível de laboratório em prova de conceito. A gente vai investir em uma só, talvez faça sentido para a sua entrar, dá uma olhada no Scalab lá, e aí tem um e-book gratuito lá, que é um e-book completo sobre escalonamento de tecnologia, acho que pode te ajudar bastante. Aí o livro é pelo esse link aí do Scalab. Heloísa, também mandei para você o link do Scalab, vocês vão conseguir achar, receber o e-book de vocês, tá bom? Pessoal, então acho que não temos mais perguntas, né? Vou encerrar aqui, deixo de novo os meus contatos aqui, se alguém quiser entrar em contato, seja pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo LinkedIn, vamos nos conectar lá.
Agradeço de novo e peço que respondam, por gentileza, a pesquisa de satisfação vai nos ajudar muito nessa concepção, nesse conceito aí da, desse conteúdo. Agradeço de novo, professora Cintia, equipe, e estou à disposição. Pessoal, um abraço e tchau, tchau para vocês.